aqui nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, por essa manhã. Obrigado, Deus, pela vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, porque podemos estar na tua casa, louvar e adorar o teu santo nome. Te agradecemos desde já a vida do pastor Flávio, pela disposição, pelo envolvimento na tua obra, pelo que ele faz através de Cristo, e que o Senhor continue abençoando ricamente, ó Deus, usando para a honra e glória do teu nome. Nesta manhã nós queremos abençoar e que ele possa falar aos nossos corações mais uma vez daquilo que o Senhor tem para falar e também nos edificar e nos desafiar para continuar servindo ao Senhor, continuar, ó Deus, fazendo a tua vontade, para que o teu nome seja conhecido entre todos os povos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Ne'amat wassalam bismi Yeshua al-Masih. E ela respondeu. Eu disse graça e paz em nome de Jesus, o Messias, na língua árabe. Não é línguas estranhas, viu? É estranha para alguns, né? A saudação que usamos os irmãos em Cristo no mundo árabe. Ne'amat wassalam. Não é salame, é salam. Salame é porco, é pecado para o árabe muçulmano, viu? Então, não, é salam, é paz. Salam é paz. Queridos, a gente vai trabalhar nesses minutos que temos agora, pensando um pouquinho que existe uma tarefa inacabada para ser terminada. Vamos pensar também qual é o nosso papel nessa missão de terminar essa tarefa e qual deve ser a nossa maior motivação para a gente poder se envolver nessa missão. Antes, porém, como o presbítero falou, eu escrevi esse livro, Cartas ao Vocacionado. São algumas cartas que eu escrevi para aqueles que desejam entender mais sobre o chamado de Jesus, seja no contexto local ou no contexto global. Esses dias, a minha sobrinha estava na casa da minha mãe, que mora aqui em São José dos Campos, e ela achou uma carta que eu mandei para minha mãe, em 98. Então, eu sempre gostei de escrever cartas, aí eu escrevi cartas ao vocacionado, aquele que espera responder ao chamado de Jesus. Eu tenho alguns exemplares, se você quiser. As pessoas que leem gostam e dizem que conseguem ler rápido, porque é uma linguagem simples, de carta mesmo. Eu vou respondendo perguntas, interagindo com as pessoas, tem sido muito bom. E eu escrevi também o ano passado esse outro livro, A Perspectiva do Cuidado Missionário. Escrevi com 2 missiólogos, o reverendo Ronaldo Lidório e o reverendo Cássio Silva, os 2 presbiterianos. Então, eu sou de contexto batista. Se tiver alguma coisa errada no livro, a culpa é minha. Então, mas eles depois corrigiram tudo que eu escrevi. Não, bota isso aqui, bota isso aqui. Não, a gente é muito alinhado na visão teológica e também missiológica. O pessoal costuma dizer que eu sou um batista mais presbiteriano do que batista. Então, eu acho que eu estou meio no lugar errado, né? Mas quando eu estou no meio do presbiteriano, eu me sinto em casa. Olha aí, né? Coisa interessante. Minha esposa, 4ª geração de presbiteriano. Eu sou tão presbiteriano que eu fui casar com uma presbiteriana. Então, eu me sinto muito em casa. Minha mãe é de contexto batista, né? Aí foi ela que me levou para o lado de cá. Mas a minha eleição era para ser presbiteriano, mas me desviei aí. Mas ainda dá tempo, né? Quem sabe? Ainda dá tempo. Mas eu me dou muito bem, me dou muito bem. Meu sogro foi um presbítero muito ativo lá na Bahia, serviu ao Senhor e foi uma bênção. E o maior desafio dele foi casar a filha dele com um batista. Ele falou, oh, meu Deus, o que eu fiz de errado para essa menina, né? Brincadeiras à parte. O outro livro é esse aqui, O Coração de Deus para os Muçulmanos. É um livro muito joia. Ele é um livro que você vai lendo, mas ele tem imagem. O brasileiro adora, né? Livro que tem imagem, né? Então ele tem imagens bonitas, coloridas, assim. E você vai respondendo perguntas. Então ele faz uma pergunta: o que você acha sobre os muçulmanos? Aí você escreve: o que você acha que os muçulmanos creem? E aí depois ele vai dando um texto que vai mostrando o que é de fato. No final você responde algumas perguntas
e sempre no final tem um momento de oração para você orar por esse povo muçulmano. Então, muito legal esse livro. São 6 lições, você pode fazer sozinho, pode fazer com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, ou pode montar um pequeno grupo de estudo, ou na escola bíblica dominical. Vale muito a pena. Eu gosto muito desse livreto. Pois bem, vamos lá. Pensando então a tarefa inacabada, o papel, nosso papel na missão e também a nossa maior motivação. Então a gente começa com uma tarefa inacabada. Se a gente olhar para o contexto hoje do cristianismo global, a gente tem muito a celebrar. O evangelho tem avançado. A igreja de Cristo, apesar das lutas, das dificuldades, das provações, a igreja de Cristo vem avançando ao longo dos séculos. Pensando que a igreja começa com a descida do Espírito Santo, quando Jesus ali com seus discípulos, ele inaugura a igreja de Cristo, pensando então ali a partir do século I para frente, a gente tem aqui no século XVIII, o evangelho chegou a 2% da população mundial. Então você vê que no começo foi caminhando, e aí no século XVIII nós chegamos a 2%, do 0 a 2% da população mundial. A igreja de Cristo se estendeu em Israel, depois foi saindo, foi para Roma, foi para outros lugares, para o Egito, os apóstolos levaram para a Índia e outros lugares, e assim aos 18 séculos, ali nós saímos de 0% para 2,5% da população global de crentes em Jesus. Nos próximos 70 anos, depois do século XVIII, nós, metade, fomos para 5% da população global. Depois, nos últimos 30 anos, aí, nós saímos de 5% para 11%. Então, foi um grande avanço. Então, você percebe de 0 para 2,5%, de 2,5% para 5%, e de 5% para 11,5% de evangélicos. Hoje, nós temos números mais ou menos assim, mais de 300 milhões de novos crentes nos últimos recentes 15 anos. Nós tivemos mais de 300 milhões, não é só no contexto de Brasil, estou falando no contexto global. Mais de 300 milhões de novos crentes nos últimos 15 anos. Isso mostra que a crescente do evangelho, o avanço do evangelho chegando em todo o mundo. 10 milhões na Europa e na América do Norte. Obviamente, mais na América do Norte do que na Europa. Ainda os Estados Unidos é uma grande força de crentes. Não só missionária, mas também de crentes. A igreja, apesar de muitas lutas na América do Norte, a igreja ainda é crescente. 290 milhões de cristãos, olha aí agora, então, quase a grande maioria, né, está no sul global. Ou seja, o maior número de crentes hoje não é mais na Europa e nem na América do Norte, que outrora era assim. Hoje, o maior número de novos crentes é no sul global, e nós somos parte disso. Países como Nigéria, Brasil, Filipinas, Índia e também China. Pelo grande número de crentes, nós somos o sul global, essa parte aqui, de mais de 290 milhões. Então, a cara do cristianismo era aquela cara mais norte-americana, mais europeia, a pele mais branquinha, hoje está mudando. Hoje, a cara dos crentes é mais assim. É mais cara de latino, mais cara de africano e mais cara de asiático. Então, a igreja vai mudando o seu rosto nesse sentido, porque o evangelho tem chegado nesses lugares. Outrora, a América Latina era um país para receber missionários. Hoje, a América Latina é uma das grandes forças de envio missionário. Os europeus, os americanos, a América do Norte, Canadá também, enviaram muitos missionários para cá. Eles começaram o trabalho missionário aqui. O evangelho prosperou solo brasileiro. Hoje, irmãos, nós somos, o Brasil, a segunda maior força missionária do mundo. Nós que outrora éramos campo missionário, que precisávamos receber missionário. Eles vieram, as igrejas cresceram, as igrejas prosperaram, as igrejas fizeram o seu trabalho,
É óbvio que falta muito ainda, falta muita evangelização no Brasil. Mas hoje o Brasil é a segunda maior força missionária do mundo. A primeira ainda é os Estados Unidos. Estados Unidos ainda é a maior potência do envio missionário. O Brasil vem em segundo lugar e em terceiro lugar a Coreia, Coreia do Sul, obviamente. Então a Coreia também tem sido uma grande enviadora. A Coreia estava na nossa frente, em segundo lugar, mas recentemente o Brasil tomou. Há um declínio de envio missionário na Coreia do Sul e há um avanço de missionários, de envio missionários no Brasil, na América Latina. Então esse é o rosto hoje da missão. Falando-se desse avanço, talvez você pode dizer, então, nós estamos bem perto do final de terminar essa tarefa. Sim e não. Nós temos que celebrar por tudo que Deus já fez, por tudo que já aconteceu, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos missionários que vieram, deram suas vidas e avançaram o reino, mas agora o bastão está em nossas mãos. Nós temos uma tarefa para terminar. E nós temos uma tarefa um pouco mais difícil que a deles. O reverendo Ronaldo Lidório, missiólogo, ele disse que é como uma tarefa de casa. Quando você tem uma tarefa de casa, você tende a ir, a grande maioria talvez, para as partes mais fáceis. Então você resolve os cálculos mais fáceis e deixa os complexos para depois. Eu sei que tem CDF aqui que faz o contrário, mas não é a regra normal. Então a gente fez o trabalho missionário, a parte mais fácil, entre aspas, aqui, e agora falta o trabalho mais difícil. E o trabalho mais difícil é alcançar os povos não alcançados, aqueles que ainda não receberam nada do Evangelho. E a pergunta é, o que é um povo não alcançado? É um grupo étnico, não é só um país geográfico, é um grupo étnico que tem uma língua, que tem uma cultura específica, onde não há uma comunidade, não há uma igreja ainda nativa de crentes em Jesus, que eles mesmos sejam capazes de evangelizar o seu próprio povo. Há alguns, talvez aqui e ali, outros lá. Como eu disse no sermão hoje, eu e a Carla servimos no Marrocos. A gente tem comunidades no Marrocos dos povos berberes, que é um povo ainda não alcançado. Há 1, 2, 3 em algumas regiões que são crentes desse contexto, mas ainda não tem uma comunidade de crentes expressiva que ela consiga evangelizar o seu próprio povo. Então, o povo não alcançado, o desafio de alcançar um povo não alcançado é ver uma igreja plantada entre esse povo. E uma igreja que consiga fazer o trabalho de evangelização desse povo. Obviamente, com a ajuda de nós, que somos uma igreja. Então, geralmente, menos de 2%, se conta-se menos de 2% dentro de um povo, se não tem evangélicos, a 2% é considerado um povo não alcançado. Mas dentro dos povos não alcançados, nós temos os povos que nós chamamos de fronteira, ou em algumas outras linguagens missiológicas que usou povo não engajado, ou seja, não tem ainda nem 1%. Tem 0, alguma coisinha. Ou em alguns contextos que ainda não sabemos a presença de um crente sequer. Então esse também é um grande desafio para nós chegarmos lá. E esses grupos de povos não alcançados, eles são predominantes de 5 religiões, ou de 5 grupos principais. Os tribais são povos indígenas, inclusive no Brasil, nós temos povos na Amazônia, em outros lugares, que não têm ainda presença de igreja cristã. Alguns lugares, pela graça de Deus, avançamos. Traduzimos Bíblia, traduzimos Novo Testamento, já temos missionário. Eu sei do envolvimento dessa igreja, né, no alcance de povos indígenas. Então, temos avançado, mas ainda tem um desafio. Mas não só os tribais do Brasil, nós temos outros povos tribais no contexto africano, no contexto próprio latino, no contexto asiático. O outro grupo, onde estão os povos menos evangelizados ou não alcançados, é os hindus. Os hindus, eles estão sobretudo na Índia.
a Índia é um grande desafio, onde está o maior número de grupos étnicos não alcançados pelo evangelho. Tem os ateus também. E ateu aqui é diferente do ateu ocidental. O ateu ocidental, ele tem acesso ao evangelho, ele tem Bíblia se ele quiser ler, inclusive ele lê a Bíblia para discordar da Bíblia. Não é sobre esse ateu que eu estou falando. O ateu no sentido que ele não tem nenhuma religião. Há muitos grupos ainda étnicos, povos, que eles não têm nenhuma religião. Eles vivem a sua própria vida sem expressar alguma religião. Tem fé, obviamente, acreditam no sol, são alguns animistas e etc., mas não tem uma religião, um bloco religioso ou um conjunto de doutrinas e de verdades que eles acreditam. Mas também os muçulmanos, que vocês conhecem bastante o contexto dessa igreja também envolvida com bastante evangelização de muçulmanos através de missionários e budistas. Então, esses são os 5 blocos das religiões onde há a menor presença da igreja de Cristo. E isso se tornou, como disse o Ronaldo Lidório, então, o nosso cálculo difícil. A nossa tarefa é evangelizar o mundo. Fizemos a tarefa mais fácil. Conseguimos chegar no Paraguai, conseguimos chegar na América Latina, conseguimos chegar em alguns países, como Portugal, conseguimos chegar em alguns países onde tem ainda acessibilidade ao evangelho. Mas esses países, e aqui tem uma amostra deles, esses países que estão aí de marrom, esses aqui aonde estão esses 5 blocos religiosos. Muçulmanos, hindu, budistas, ateus, tribais, com a menor presença de evangélicos. Então, o nosso foco como igreja, pensando na palavra de Jesus, de cumprir a missão. Lembra de Mateus 24, onde o Senhor Jesus disse: este evangelho do reino será pregado como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então o evangelho de Jesus será pregado. Jesus não está dizendo se for, ele está dizendo vai ser. Por quê? Porque a missão repousa sobre Jesus, ele está fazendo. Nós somos os cooperadores. Ele está agindo. Ele mostrou para João. Quando João estava preso na ilha de Pátimos, um domingo, dia do Senhor, João foi levado aos céus e lá Jesus mostrou o final. E João viu gente de toda a língua, de todo o povo, de todas as nações, adorando ao Cordeiro. Então essa missão vai ser concluída, porque Jesus está à frente nessa missão. Ele está alcançando homens como Saulo, que outrora era perseguidor da igreja. Então, para Jesus não tem barreiras. Ele está agindo. Então, o grande desafio nosso da evangelização é enviar missionários para esses povos. E aí nós temos o amarelo ali, que são, a gente usou essa palavra superficialmente alcançados, é porque há algum cristianismo nominal ali, mas realmente precisa-se também de missionários. Quando eu falo sobre isso, às vezes algumas pessoas entendem errado, eles pensam assim, então para a gente agora terminar a tarefa, vamos mandar missionário só para essa região, não vamos mandar o missionário para o outro lado da rua. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é uma coisa ou outra, são as duas coisas. Nós temos que evangelizar do outro lado da rua, nós temos que evangelizar a nossa cidade, plantar igrejas, onde não há igrejas, aqui na nossa região, mas sem se esquecer, também priorizando onde não há a mensagem do evangelho. Quando nós falamos que o número de missionários lá é pequeno, nós não estamos dizendo, então vamos tirar os missionários daqui e mandar para lá. Não, nós estamos dizendo, vamos levantar mais missionários. Os que estão aqui precisam fazer o trabalho aqui. Os que estão lá no sertão, estão lá nas regiões do Brasil mais remotas, continuem lá. Não estamos querendo tirar eles e mandar para os povos não alcançados. Queremos levantar mais missionários. A proposta do Perspectivas, a missão que eu trabalho de mobilização, é a gente ver nos próximos 10 anos, já se passaram 3, o que nós estamos chamando de década missionária. De 2023 a 2033, 10 anos aí, nós estamos orando, trabalhando, mobilizando para que haja 50 mil missionários enviados para esses povos. E assim nós ultrapassaríamos os americanos. É uma competiçãozinha ali boa entre o Brasil e americano, né?
E aí, se eles lançarem a década missionária lá, eles vão dobrar para 200 mil. Aí a gente fica em segundo. Tá ótimo segundo lugar. Mas 50 mil novos missionários? O Brasil, desde o século XIX, que começou mais o envio missionário, até hoje, nós temos hoje, o nosso cálculo hoje da AMTB, Associação de Missões Transculturais, nós temos hoje cerca de 25 mil missionários. O que nós conseguimos catalogar. Talvez tenhamos mais, talvez aquele que não respondeu à pesquisa, ou aquele que foi enviado só por uma igreja, não conseguimos pegar os dados com a agência, vamos colocar aí 30 mil. Talvez a gente tenha 30 mil missionários. Nós estamos propondo, aliás, pedindo ao Senhor e propondo à igreja que em 10 anos a gente envie o dobro do que mais de 3 séculos. É ousado, mas é possível. Porque 50 mil missionários, sabe quanto ele representa da igreja brasileira? 0,1%. Se é verdade, eu não posso dizer se é verdade, mas as estatísticas do IBGE diz que o Brasil tem 50 milhões de cristãos. E você sabemos que tem uns ali que diz que é cristão, mas é aquele cristão meio que não é, né? Nominal e etc. Mas não é o nosso detalhe aqui. Mas se imaginar o Brasil com 50 milhões de crentes, enviar 50 mil missionários, é zero, não é nem 1%. Então nós temos condições. Os Estados Unidos hoje tem 100 mil missionários. Nós temos talvez 30. Então, se nós ainda enviarmos mais 50 mil, ainda ficamos no segundo lugar. Mas se Deus nos der mais do que 50 mil, aí é graça de Deus. Para onde nós queremos enviar esses missionários? Para esses povos não alcançados pelo Evangelho. Olha essa informação aqui também. Existem hoje aproximadamente 17 mil povos, grupos étnicos. Quando nós falamos de povos, não estou falando de um país, porque dentro de um país tem vários povos. Por exemplo, no Marrocos, onde eu servi, tinha o povo árabe, que é a maioria, mas tem os povos que estão dentro do Marrocos, também são marroquinos, mas eles são de origem berbere, por exemplo, ou são de origem dos saharauis, que são do deserto, é um povo específico, eles têm uma outra língua além do árabe, outros costumes e cultura. Então, eles são povos dentro de uma nação. Nós temos aproximadamente 17 mil. 10 mil desses povos têm acesso ao Evangelho. 7 mil, ou um pouquinho mais, não têm acesso ao Evangelho. Não tem uma Bíblia traduzida. É isso que eu quero dizer, sem acesso ao Evangelho. Não tem uma igreja estabelecida, não tem a Bíblia traduzida ainda para o seu idioma e não tem talvez um missionário presente por tempo integral para aquele trabalho. E não tem crente suficiente para o evangelizar daquela região. Então nós temos agora uma tarefa de 7 mil. É pouco. É pouco. Eu lembro-me, quando eu comecei na mobilização em 97. Em 97 eu já dava esses dados, mais outros. Você mais ou menos imaginou a minha idade aí agora, né? 97. É que eu comecei com 10 anos. Entre nós. Em 97, eu mostrava isso e eu dizia que faltava 12 mil povos não alcançados em 97. Olha o quanto nós avançamos. Porque são lugares complexos. Lugares onde há perseguição, lugares onde há pouco acesso, lugares que não dão visto para missionário. Então, são os lugares mais remotos, os lugares mais pobres, os lugares mais ricos. Esses extremos aí, como a Arábia Saudita, por exemplo, Dubai, não alcançado pelo Evangelho. Só para dizer para você, tá? A Flórida, onde está a Disney, já é alcançada, você não precisa ser missionário lá. Ah, estava tão animado, né? Querendo ser missionário lá na Disney. Não, lá já tem bastante igreja. Então nós temos 7 mil povos ainda aguardando a chegada do Evangelho. E nós estamos crescendo, nós estamos avançando, missionários estão saindo, e se Deus nos der a graça de vermos 50 mil missionários, isso vai chegar para a glória de Deus. Então aqui, num mapa,
aí estão os 5 blocos dessas 7.000 etnias para a gente considerar. Como é que você pode participar? Vai ser a minha próxima parte agora da palestra, falar qual é o seu papel diante disso. Então, existem muitos papéis na missão. Infelizmente, nós pensávamos que só um papel, aquele que vai. Não, mas aquele que vai precisa ser enviado. Aquele que vai precisa ser sustentado. Aquele que vai precisa ser, vou usar uma palavra aqui, tá? Orado. Precisa alguém que ore por ele. Precisa ser cuidado, alguém que cuide dele. Por isso, Cássio, eu e Ronaldo escrevemos um livro sobre o cuidado do missionário. A gente precisa cuidar dos missionários. Então, eu trouxe algumas informações de como você pode se envolver na missão. Essa frase aqui, eu não achei quem é o autor dela, mas eu acho muito, muito interessante. Disse assim: tenha o mundo no coração e o seu bairro nas mãos. A ideia é, nós temos esse conceito em perspectivas que é o de um cristão glocal. Nós pegamos duas palavras, global e local, e juntamos e deu glocal. O que é um cristão glocal? Um cristão glocal é aquele que está preocupado, que está olhando, que está engajado também na missão global, de apoiar, de orar pelos povos não alcançados, mas ele é uma bênção onde ele está, na igreja onde ele está, para o vizinho que ele está, na rua que ele está. Então, é alguém que tem uma visão global, que tem aqui, como essa frase diz, tem um mundo no coração, seu coração arde para ver Jesus conhecido no Afeganistão, nas aldeias, nas tribos indígenas, mas ele não é aquele que fica só orando por lá, pensando lá, dando para a oferta para lá. Ele também faz isso, mas ele também está atuante no seu contexto local, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja, no bairro. Então, tenha o mundo no coração, mas também o seu bairro nas mãos. Então, há muitas maneiras de você se envolver na missão. Eu vou trazer algumas delas, não são todas, mas algumas. Primeiro, ir. Se Deus está te chamando, se Deus está despertando você, você pode ir. Você pode ser um missionário. Você precisa de um preparo, você precisa de trabalhar, você precisa ter isso, é uma caminhada, mas você pode ir. Se Deus está te chamando, vá. E se você que é papai, mamãe aqui, vovô, vovó, não impeça a obra de Deus. Eu viajo em alguns lugares também e eu estava lá no estado de Minas Gerais, eu dei uma palestra para jovens e adolescentes e tinha um avô. E depois eu incentivando os jovens para ir para o campo missionário. E eu tinha falado desses lugares mais difíceis para a gente terminar a tarefa. E o jovem, muito comprometido, muito dado, ele podia ir. Mas, obviamente, tem um risco do martírio. Não muito, mas tem. E depois que eu terminei a palestra, um avô chegou para mim e disse: o senhor nunca mais volte aqui, viu? Eu falei: oxe, o que eu falei de errado? Ele falou: não, o senhor não sabe, eu tenho planos para o meu neto. Nós temos uma poupança para ele estudar, para ele ser alguém na vida. Eu não quero que ele seja assim, como você, um missionário. A visão dele, missionário, é assim, o resto, né? O resto do resto. Aquela pessoa que não deu certo em nada na vida, não deu certo, coitadinho, vai ser missionário. Não passou no concurso, não teve uma profissão, não estudou, não sabe falar, não sabe articular, não sabe empreender. O que sobrou? Missionário. É isso que ele estava dizendo para mim. Eu não quero que meu neto seja assim. Aí a minha pergunta foi: o senhor é crente? Sou. Eu não falei, mas dentro de mim eu falei: acho que não. Eu tenho visto muitos pais, avós, impedindo o chamado dos filhos. Diz: não, pastor, meu filho não. E ainda mais para esses países não alcançados. Irmãos, quando nossos filhos nascem, o que a gente faz? Nós falamos o quê? Deus, eles são Deus. Ou estou errado? Nós entregamos eles para o Senhor, eles são filhos de Deus, para ser uma bênção no reino de Deus. Se Deus o levar, amém. Se Deus tem planos para que ele seja uma bênção, sendo um profissional, sendo um empreendedor, amém também, mas o que nós queremos é que os nossos filhos estejam no centro da vontade de Deus. Amém ou não? Foi fraco, mas amém, amém, amém.
É uma bênção poder servir a Deus. É uma bênção. Então, se Deus está te chamando, agora você diz, mas pastor, não tem mais idade, mas se Deus está chamando seus filhos, apoie. Obviamente tem os processos, tem os caminhos, tem que estudar, tem que se preparar, não é botar uma mochila e partir no mundão, cair no mundão, não. Tem que ter uma igreja, tem que ter envio, tem que ter preparo, tem que ter agência, coisa séria, um caminho sério. É embaixador de Cristo. Mas se Deus está te chamando, você deve ir. Então, o ir, alguns conceitos. Essa ideia também que, chamado geral e específico, nós podemos ir sem ter um chamado específico. Nós podemos ir ao campo missionário por um tempo curto. Eu conheço pessoas que vão ao campo missionário por um tempo específico, por um mês, para ajudar na missão, uma viagem missionária. Se Deus está te chamando para ir para a vida, vai para toda a vida. Eu e a Carla, minha esposa, fomos para ficar lá o resto da vida. Mas o Senhor tinha outros planos, nós tivemos que voltar. Nós estamos aqui, mas já preparando a volta. Qualquer momento, quando Deus liberar, nós já... A filha casando agora, né? Por isso que eu fico com o meu genro. Vamos, meu filho, vamos casar. Vamos, anda com os negócios. Eu e a tua mãe queremos servir nesses lugares aí, onde não tem. Então, se Deus não está te chamando para ir, não sinta um peso. Às vezes também eu vou na igreja e pessoas, eles assim, mas Deus não me chamou para ir, eles veem isso como um peso. Não é um peso, irmão, se Deus não te chamou para ir. Está tudo bem. Deus não chamou todo mundo para ir. Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia estava reunida e o Espírito Santo chamou quem? Saulo e Barnabé. Não foi toda a igreja para ir. Então Deus chama alguns para ir. Agora, Deus chama todos nós para participar. Diz que a igreja, junto com a sua liderança, impondo as mãos, os enviaram, despediram esses dois. Mas você pode ir a curto prazo. Você pode dar suas férias. Você pode dar um pouco da sua profissão. Você pode fazer uma viagem missionária. Então você pode participar da missão indo também para os povos de curto prazo. É uma opção de poder se engajar, visitar o missionário, apoiar o missionário, cuidar do missionário. Mas você também pode se envolver com o cuidado. Tanto com o cuidado dos povos que estão vindo para cá, porque hoje você sabe que o mundo está aqui entre nós. Você pode ser uma bênção para essas nações que estão aqui. Você pode ser uma bênção para os povos sem sair da sua cidade. Tem refugiados aqui na cidade? Tem ou não? Tem. A maioria deles são o quê? Venezuelanos, haitianos, tem indianos, tem muçulmanos, tem. Eu sei que tem. Tem de vários. Ao invés de você ficar murmurando, dizendo, esse povo vem para cá, atrapalhar a nossa vida, tirar o nosso emprego, ele não vai tirar o seu emprego. Esse povo vem aqui, atrapalha a gente, não fala a nossa língua direito. Não, irmão, olha isso como uma oportunidade. Eles vieram de longe. E nós cremos num Deus soberano que dirige a história. Deus está trazendo esse povo. Para quê? Para eles ouvirem. E imagina um desse ouvir o Evangelho, crer no Evangelho, se preparar e ser enviado por nossa igreja para o seu país de origem para ser um pregador, um missionário. Em 2014, eu era pastor de uma igreja em Foz do Iguaçu e houve aquela grande situação da Síria, um caos, uma guerra na Síria, e o Brasil estava para receber refugiados e um colega me ligou e disse, nós precisamos receber alguns refugiados, você pode receber aí? Falei, pode mandar uma família que a nossa igreja dá conta. E aí eles mandaram uma família, só que eu tinha me esquecido de um detalhe, uma família muçulmana, uma família, não é igual a gente, um filho, 2 filhos, né? Aí veio um casal com um filho, e acho que ela estava grávida do outro, aí trouxe a irmã, porque é da família também. E aí trouxe a irmã, casado com o marido, com mais 2 filhos. No final tinha 10 pessoas. Falei, agora quebrou a igreja. Falei, irmãos, o que nós fazemos aqui? São refugiados, estão para perder a vida. Não, vamos que vamos.
Meses depois, eu batizei uma dessas sírias. E depois esse grupo todo, eles foram para a Alemanha. E lá na Alemanha, o Geries, que era o casal que eu estava preparando para receber, porque ele era cristão já, e ele tinha estudado teologia, depois foi consagrado para ser pastor. Hoje ele é pastor de sírios refugiados na Alemanha. Então, a gente não entende o que Deus faz. Recebi depois afegãos. Recebemos, a nossa igreja em Foz do Iguaçu hoje tem um grupo professores que dá aula de português para esses imigrantes, porque eles precisam de documentação, precisam falar o idioma para poder ser inseridos. A gente tinha duas opções, ou virar as costas para ele e orar para Deus queimar todos eles, mandar matar tudo e não perturbar a gente no Brasil, ou a gente ir fazer algo, a gente decidiu fazer algo, ensinando português. Nós temos classes só para hispânicos, que também lá em Foz do Iguaçu recebemos muitos haitianos e muita gente que veio estudar da Venezuela, precisavam aprender, tem uma escola. Criamos um ministério chamado Ministério de Misericórdia, só para cuidar dos refugiados. Sabe quem é o líder? Um ex-refugiado da Síria, que também estudou teologia, foi acompanhado, participei do concílio dele, foi ordenado pastor, e hoje ele é pastor para o povo árabe na cidade, para os refugiados que estão voltando. E sabe o que ele... 2 meses atrás, hoje eu moro em Curitiba, 2 meses atrás, eu e minha esposa, sentado com a esposa dele, falou, pastor, nós já estamos arrumando a mala. Falei, ué, vai para onde? Pastor, nós estamos considerando ser missionários nesses povos não alcançados, para depois entrar no nosso país, que é o país da Síria. Olha como Deus faz as coisas, irmãos. Então nós temos que nos lançar nas mãos de Deus. Então você pode ser uma bênção, você pode acolher, você pode ajudar. Sabe como começou o nosso ministério com os refugiados lá? Irmãos que podiam levar eles para os médicos. Eles ficavam doentes, não falavam português direito, a gente levava eles para os médicos. Aí tinha dentista na igreja, falou, não, eu posso cuidar dos dentes deles. E aí os dentistas começaram a cuidar. E aí uma médica falou, não, a gente pode prover remédio para eles. E eles começaram a se interessar pelo evangelho por causa do amor. Irmãos, nós evangelizamos ali talvez umas 15 etnias, sem sair da nossa igreja. Então nós temos a oportunidade de acolher e cuidar. Mas também nós podemos caminhar aqui para enviar. Se Deus não está te chamando para ir, Deus está te chamando para enviar. O que é enviar? É ajudar os missionários a chegar. Nós estamos falando de ofertas. Nós estamos falando de você investir seus recursos. Deus não te chamou? Está consciente disso? Estou. Deus não me chamou para ir. Agora, Deus pode me chamar para enviar. Eu quero mandar um. Eu quero enviar um, eu quero ajudar com as ofertas, eu quero ajudar com a oração, eu quero apoiar, eu quero encorajar, eu quero manter um missionário, não todo, uma parte do sustento dele, do meu orçamento. Não é o meu dízimo para a igreja local, isso aí está muito claro para nós, mas ofertas. Mandar para esses missionários, apoiar esses missionários. Nós podemos encorajar, não desencorajar. Eu me lembro no nosso culto de envio, uma irmã que gostava muito de mim na igreja, ela chegou no meu ouvido e disse, eu queria que você não fosse não. Eu falei, ô Satanás, sai para lá. Falei, não, ela era muito querida. Mas ela falou isso por causa do carinho que ela tinha por nós. Mas nós não podemos fazer isso, irmãos. Se Deus está chamando jovens ou casais no nosso meio, pessoas que a gente ama, vocês acham que a igreja de Antioquia não amava Saulo e Barnabé? Saulo era o pastorzão, Barnabé era o pastorzão da consolação, que consolava todo mundo, do aconselhamento bíblico. A gente estava com problema, ia para Barnabé, ele aconselhava, ele encorajava. Paulo era o homem da sã doutrina, que ensinava. Mas quando o Espírito Santo falou para eles, para a igreja, dá para mim, esses para a missão, o que a igreja fez? É teu, Senhor. Nós temos que encorajar, nós temos que incentivar. Obviamente, eu repito, com sabedoria, com prudência, no tempo de Deus.
Nós temos que acompanhar, nós temos que cuidar desses missionários. Mas também o enviar não é só mandar e largar o missionário lá. Esse livro que nós escrevemos foi para mostrar para a igreja a importância de cuidar. Não é o caso de vocês, mas tem muita igreja que diz, não é mandar, então manda e vai com Deus. Deus cuida. Deus cuida, mas cuida a partir de nós. Então a igreja envia, mas a igreja também tem que cuidar. A igreja também tem que pastorear. Não é só oferta. Eu lembro-me, irmãos, que algumas vezes, eu e a Carla no campo, em Marrocos, uma mensagem de carinho, naquela época não tinha um WhatsApp ainda, né? Mas uma palavra, uma ligação, e era caro uma ligação, ou uma cartinha de alguém, valia muito mais do que uma oferta. Missionário não precisa só de oferta, ele também precisa de oferta, mas ele também precisa de cuidado. Eu vou lançar um desafio para você hoje. Você conhece um missionário que está fora, no campo transcultural? Conhece? Que tal você hoje, depois daqui da escola bíblica, orar por ele e mandar uma mensagem dizendo para ele, olha, orei por você hoje. E dali pode ser um alento para o coração dele, pode ser um ânimo para o coração dele. E Deus está te usando. Coisas simples, mas nas mãos de Deus se tornam poderosas. Ou se você quer dizer, não, eu vou mandar uma oferta para ele, vou fazer uma oração e também uma oferta. Eu não sei como é que vocês fazem, se é via o Conselho de Missões. Diga, não, eu quero mandar uma oferta. Mande. Quero mandar um cuidado. Quero mandar... nós temos uma igreja que nos apoia também. Todo final do ano eles mandam uma caixa de presentes para nós. Coisa simples. Mas toda vez que a gente abre no final do ano, tem uma cartinha dos irmãos da igreja, tem um presentinho, tem um chocolate. A gente se sente amado, cuidado pela igreja. Enviar não é só mandar dinheiro, é demonstrar cuidado, amor, participação, dizer eu me importo. Você não está sozinho não, estamos juntos. Sua luta é minha luta, sua dificuldade é minha dificuldade. Eu estou aí com você, eu estou orando por você. Eu quero apoiar você. É uma grande bênção. Também você pode orar. Como eu falei, desafio de orar pelos missionários. Orar por missões, você pode orar nessas 3 direções que eu vou te dar agora. Orar por mais missionários. A MTB tem um programa de oração que se chama Lucas 10:2. Todos os dias, centenas, milhares de cristãos colocam um relógio para despertar às 10:02 da manhã. Baseado em Lucas capítulo 10, verso 2, na qual Jesus diz, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, todos os dias, eu não coloquei aqui hoje porque eu estava pregando, né? Vocês iam ouvir o barulho e ia estranhar. Falei, o pastor nem desligou o celular. Então, 10:02, o relógio desperta. E aquela oração não é parar, entrar no quarto, não. Você está fazendo, está trabalhando, está dirigindo na Dutra, não fecha o olho não, irmão. Não para o carro também não, vem uma carreta lá e aí você já vai direto para com Jesus. Mas está na Dutra, só diminui a velocidade, né? E vai orando, Senhor, 10:02, levanta mais missionários. É uma oração simples, mas poderosa. Se você quiser, coloque seu relógio para despertar. 10:02. Junte-se a milhares de cristãos que estão orando por mais missionários. Mas também você pode orar pelos missionários. Eu me lembro de uma irmã também que eu fui na casa dela e ela disse, missionário, eu oro por todos os missionários. Falei, irmã, mas não é meio difícil? Nós temos quase 30 mil. Não, eu oro por todos. Eu falei, então me conta como. Na hora do almoço, pastor, eu sento lá e digo, Deus abençoa todos os missionários. Tá bom. Aí de mim falar para ela que não está funcionando, né? Mas eu não sei se é tão eficaz ou tão intencional. Talvez você tenha 2, 3 que você conheça. 4 que foi daqui, que é perto de você. Ou que você diz, eu quero conhecer esse, orar por esse, por essa. Lá na nossa casa, a gente tem a nossa geladeira tomada de foto de missionários que a gente ora. Para a gente lembrar e não se esquecer por eles. Mas também você pode orar pelo campo missionário, para que Deus prospere o trabalho desse missionário. É muita luta, irmão.
É muita dificuldade. É uma batalha espiritual. Orar para que Deus prospere o trabalho no campo, para que Deus abra portas. Então, olha aí o tri, orar por mais missionários, orar especificamente por alguns pedidos dos missionários e orar pelo campo missionário. E aí, olha essa frase do Andrew Murray. Vamos ler juntos? O homem, para orar, eu fico impressionado com os crentes. Eles falam assim, orar não é nada não. Irmão, o quê? Orar é tudo. Uma irmã também me falou. Você percebeu que as minhas histórias só das irmãs, né? Assim, as irmãs são muito imprudentes. Não, é porque os homens nem falam disso. É verdade. É triste, mas é. É as irmãs que se envolvem mais, aí por isso elas erram mais. Mas elas se dão mais. Uma irmã me procurou e disse, pastor, tadinha de mim, eu não posso fazer nada por missões. Mas já que eu não posso fazer nada, vou orar. O que ela estava querendo dizer com essa frase? Orar não é muita coisa, né, pastor? Dar dinheiro é muita coisa. Orar não. Falei, não, irmã, orar é muito. Jesus, quando viu a seara, o texto que eu citei de Lucas e de Mateus 9, Jesus, quando viu o grande trabalho, ele não falou para os discípulos, vão trabalhar mais. Ele falou o quê? Vamos orar mais. Para mais trabalhadores, para mais obreiros, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Não vamos trabalhar mais, vamos orar mais, para Deus mandar mais trabalhadores. A última visão aqui para você é mobilizar. Mobilizar é ajudar outros crentes a entender a missão de Deus. É o que esse pessoal de perspectivas faz, é o que o Conselho de Missões faz. Conferência é para mobilizar, é para despertar. Então você pode servir mobilizando outros, você pode dar um livro de missões para um outro irmão ler e se despertar, para orar talvez, para contribuir, para enviar, quem sabe para ir. Então mobilizar é chamar outros, é convidar pessoas para participarem e engajarem na missão de Deus. Hoje o meu papel é mobilização. Eu fui missionário de campo, depois eu fui treinador de missionários lá em Foz do Iguaçu, na missão árabe, eu treinava missionários lá para o mundo árabe, muçulmano. Fui pastor de igreja local também, hoje eu sou mobilizador. O fim vai ser missionário de novo, se Deus quiser. Então, mobilizar, é isso que eu estou fazendo aqui com vocês, mobilizando vocês, chamando vocês para um envolvimento na missão de Deus. E você pode fazer isso. Você pode abençoar isso. Detalhezinho agora, e eu já caminho para o final. O presbítero falou para eu ir até meio-dia, mas eu não vou fazer isso. Eu vou até 11h30, porque para vocês virem à noite. Algumas pessoas ensinaram que missões você faz um ou outro. É como um pacote. É como um mercado. Você entra e diz, eu quero ir, aí você põe no carrinho. Não, eu não quero ir. Mas eu também não gosto de orar. Então eu vou ofertar. Eu tenho dinheiro, aí eu ponho no meu carrinho ofertar. Não é isso. Isso aqui não é para você escolher qual que você quer, qual que você gosta. Primeiro, esse é qual Deus está te chamando para fazer. Talvez Deus está te chamando para ir. Talvez Deus não está te chamando para ir, mas está te chamando para enviar. Mas você pode fazer todos eles. Você pode ir de curto prazo, uma viagem esporádica. Você pode ofertar, você pode orar, você pode mobilizar, você pode acolher, começar um relacionamento com um refugiado que está aqui. Você pode fazer tudo. Não economize para Deus, irmão. Não economize no seu envolvimento com a missão de Deus. Você pode fazer tudo, não é escolher o que é mais cômodo para você. A obra de Deus não avança quando a gente olha o que é mais cômodo para nós. Talvez você está vivendo com dificuldade financeira, mas você diz, não, eu quero dar também. Eu quero ter esse privilégio, mesmo que seja aquelas moedas da viúva pobre, eu também quero participar. Mas você também pode orar. Por fim, meu terceiro ponto aqui,
é a nossa motivação. A gente viu, então, tem uma tarefa para a gente terminar. A gente viu que a gente pode ser usado por Deus para concluir essa tarefa. Mas o que nos motiva para essa missão? O que nos empurra? O que nos faz ir em direção dessa missão? Algumas considerações finais. Eu e você estamos de acordo que a Bíblia é o fundamento da nossa missão. Mas qual é a nossa motivação? Uma coisa é um filho obedecer por medo. Uma coisa é um filho obedecer por amor e honra. Uma coisa é a gente servir a Deus na missão por motivações equivocadas. Outra coisa é a gente servir a Deus com as motivações certas. Outra coisa é a gente servir a igreja com motivações erradas, buscando a glória, buscando os aplausos. Outra coisa é a gente servir na igreja com um coração humilde, para servir os irmãos, para abençoar os irmãos. Para Deus não conta somente a ação. Para Deus também conta a motivação. E qual é a nossa motivação para a missão? Ela é teocêntrica, Deus é o centro, ou ela é antropocêntrica? O que é uma motivação antropocêntrica? É quando nós colocamos o homem no centro. Quando nós queremos fazer tudo o que nós fazemos por causa do homem. Nós não fazemos o que fazemos por causa do homem. Nós devemos fazer o que nós fazemos por causa de Deus, por causa da glória de Deus, por causa da palavra de Deus, por causa da obra de Cristo. Nós fazemos para Cristo. Nossa motivação em dar é dar como Paulo escreveu aos Filipenses, dar ao Senhor como uma oferta, um aroma suave na sua presença. Quando nós oramos pelas missões, é porque Cristo nos deu a ordem de orar. Quando nós saímos da missão, não é por causa dos homens, por causa dos perdidos. Nós vamos na missão porque Jesus nos mandou ir. A nossa motivação tem que ser teocêntrica. O A.W. Tozer disse essa frase já há algum tempo atrás. Ele disse: um dos maiores males da igreja moderna é que ela colocou o homem no centro ao invés de Deus. É por isso que em muitas igrejas, não nesta, eu sei, o púlpito é antropocêntrico, é coach, é mensagem de autoajuda, porque é tudo para o homem, é homem, é homem. E aonde fica Deus, aonde fica a glória de Deus, aonde fica a pregação cristocêntrica, bíblica, o culto de louvor a Deus? O culto não é para os homens. O culto é para Deus, onde homens dão culto a Deus e mulheres. Então a nossa motivação para a missão deve ser sempre Deus e a sua glória. Veja o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 15, 8 e 9. Digo, pois, vamos ler juntos? Me ajuda aí, por favor. 1, 2, 3. Percebe o que Paulo está dizendo? Paulo está falando aqui da encarnação de Cristo, que vai levá-lo à obra da redenção na cruz. E Paulo está dizendo, Deus enviou o seu filho, que se tornou ministro da circuncisão, homem, por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas de Deus e para, percebe ali o para quê? Os gentios, quem são os gentios? As nações, os outros povos que ainda não são o povo de Deus, façam o quê? Glorifiquem a Deus. A nossa motivação em ir aos campos missionários, em ofertar para missionários, em orar pelos missionários, é para que o nome de Cristo seja glorificado. Para que o nome de Cristo seja exaltado. O que deveria nos incomodar não é apenas, essa palavra é importante aqui, tá? Não é apenas que os pagãos estão morrendo e indo para o inferno. Isso também.
Mas o que deveria mais nos incomodar é que o nome de Cristo não está sendo conhecido, nem honrado, nem glorificado entre esses povos, entre essas tribos. Ir para o inferno é consequência do pecado. Mas o que nós deveríamos pensar na missão é: Cristo merece glória, Cristo merece louvor, Cristo merece exaltação, e ele ainda não foi anunciado. Esses povos não adoram a Cristo, portanto, nós vamos enviar por causa de Cristo, para a adoração de Cristo, para a glória de Cristo. Nós vamos ofertar para que Cristo seja honrado, para que Cristo seja glorificado. A nossa motivação tem que ser a glória de Deus. Olha esse outro texto de Paulo aos Filipenses. Ele humilhou-se até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, para que ao nome de Jesus toda língua confesse que ele é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Tudo o que Cristo fez, ele fez para a glória de Deus Pai. É para a glória de Deus a nossa motivação. Olha o que o John Piper disse. A principal mensagem da Bíblia, e que perpassa todo o seu conteúdo, é que todas as coisas foram feitas por Deus para a glória de Deus. E, portanto, todas as coisas devem ser feitas por nós para a glória de Deus. Isso não significa que devemos fazê-las para aumentar a glória de Deus. Deus já é glorioso. Nós não fazemos para aumentar a glória de Deus, mas nós as fazemos para mostrá-la, para comunicá-la. Sua glória é a beleza suprema de suas perfeições multiformes. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus, inclusive as missões. A nossa oferta tem que ser primeiro para Deus. Vai chegar no missionário, vai acudir o missionário, vai abençoar o missionário, mas nós estamos dando como uma oferta para Deus. As nossas orações são de orações de louvor e petições a Deus. Olha o que Paulo disse. Assim vocês comam ou bebam, façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Os céus declaram o quê? A glória de Deus. Olha o Salmo. Vamos juntos? Anunciai entre as nações o quê? A sua glória. Entre todos os povos, as suas maravilhas. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Percebe? Os céus, a criação, anuncia uma coisa. O que a criação anuncia? A glória de Deus. O povo de Deus, aqui no Salmo 96, é chamado para quê? Anunciar entre as nações a glória de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo, qualquer coisa que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Vai trabalhar? Trabalhe para a glória de Deus. Vai estudar? Estude para a glória de Deus. Vai casar? Case para a glória de Deus. Vai para o campo missionário? Não vai pelos perdidos, vai pela glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Essa deve ser a nossa motivação. Toda a criação, tudo na redenção, toda a história é projetada por Deus para apresentá-lo, para magnificar a grandeza da glória de Deus. Esse é o objetivo final de todas as coisas, incluindo missões. Nós não podemos dizer que estamos vivendo para a glória de Deus e fazendo missões antropocêntricas, pensando no homem, primariamente. É incoerente, não é bíblico. Por isso, a nossa motivação para missões é a glória de Deus. É a glória de Cristo. Portanto, o fim principal das missões é a supremacia de Deus, a revelação e a comunicação do seu supremo valor, glória e beleza entre todas as nações. Nesse livro que eu recomendo para vocês, é da cultura cristã, né? Cultura cristã. Missões não representa o alvo fundamental da igreja. Como assim, pastor? Não. Missões não representa o alvo fundamental da igreja. A adoração, sim.
Missões existe porque não há adoração. Nós estamos indo naqueles 7.000 povos não alcançados, porque Cristo ainda não foi conhecido lá. Não há adoração a Cristo lá. Há adoração ao homem, há adoração à criação, há adoração aos deuses falsos, mas não há adoração a Cristo. O Piper vai dizer nesse livro, missões um dia vai terminar. A adoração não. Por isso, o alvo fundamental da igreja é a adoração. Todavia, também nas Escrituras há outra corrente. Primeiro, a corrente da glória de Deus, que é motivação, mas há outra corrente paralela na revelação, fluindo nas Escrituras a respeito do que Deus está fazendo no mundo que Ele criou e governa. Ele não apenas está buscando a glória do seu nome, mas Ele está buscando a alegria e a salvação dos povos em seu nome. Então, quando a gente olha para a Escritura, a gente vê essas duas correntes, a glória de Deus e a alegria dos povos. Porque os povos só podem se alegrar quando eles conhecem a Deus, quando eles adoram a Deus. Então, a Bíblia tem esse fluir. Deus que é digno de glória, mas Ele revela a sua glória para o contentamento e a alegria dos povos. Enquanto os povos estão alegres na presença de Jesus, em adoração a Jesus, Deus é mais honrado, Deus é mais glorificado e os povos se tornam mais alegres. Olha o texto de Romanos 15. Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, é Jesus. Estes, os gentios, colocarão nele a sua esperança. Que o Deus de esperança os encham, os gentios, de toda alegria e de paz por sua confiança em Jesus nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha o Salmo 47, verso 1. Batei palmas todos os povos. Deus está dizendo, batam palmas todos os povos. É uma expressão de alegria, de louvor. Celebrai ao Deus verdadeiro com vozes de alegria e de júbilo. Olha o Salmo 67. Louvem-te, ó Deus, os povos. Ou louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se os povos. Exultem as gentes. Pois julga os povos com a equidade e guia a terra às nações. Então, na Escritura, há uma motivação que nos leva, é a glória de Deus, mas a alegria dos povos. O Salmo 98, verso 4. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores ao Senhor. Verso 36 do capítulo 11 de Romanos. Porque dele e por ele e para Ele são todas as coisas, todas as coisas. A Ele, pois, seja a glória para todo o sempre. Qual é a nossa motivação para terminar essa tarefa? A glória de Deus e a alegria dos povos. Nossa motivação é teocêntrica, cristocêntrica. Se vamos ofertar, façamos de modo doxológico, de glória para Deus. Se vamos orar, oremos de modo cristocêntrico, conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. Se vamos ir ao campo missionário, que possamos ir para obedecer, honrar, glorificar o nome de Cristo. Se vai ter frutos, tomara. Mas se não tiver frutos, só o ato de obedecermos, o ato de honrarmos e o ato de irmos já é a glória de Cristo. Honrar a palavra de Cristo. Que Deus nos abençoe. Que continue a usar essa igreja. Tem uma tarefa para terminar. Essa igreja é extremamente relevante para o cumprimento dessa tarefa. E Deus chama cada um de nós. Qual é o seu papel? Qual é a sua função? Se você ainda não sabe, vem fazer o curso Perspectivas. Nós temos inscrições abertas. O voucher de R$60 ainda está com desconto. Fala ali com a gente. E dentro do curso Perspectivas, 12 lições para te ajudar a entender
qual é o seu papel. É ir, é dar, é orar. Você pode fazer todos eles, mas tem um que é mais a sua cara. Deus te fez para Ele. Eu não posso ser Ele. Deus fez outro papel para mim. Mas o seu papel, sua contribuição é peculiar para você. Faça isso para Jesus. Que Deus abençoe. Obrigado, presbítero. Se tiver alguma pergunta, o Rony está aqui para responder. Obrigado mais uma vez. Marco, vem aqui para orar encerrando. Bom domingo a todos e logo mais às 19 estaremos aqui, se Deus assim permitir. Só antes da oração, a Mara e a Eliana, elas estão com as fotos do Dia dos Pais. Então, vocês podem procurar ali. Vocês que tiraram foto com os filhos, podem procurar a Mara e a Eliana. Ok? Vamos orar. Pai, mais uma vez na Tua presença, o nosso coração se alegra, Pai, porque somos parte do Teu povo. E temos visto a Tua ação no meio de nós. Quando ouvimos a Tua palavra, Senhor, é impossível entendermos que cada um de nós não tenhamos um chamado. Talvez a gente não tenha entendido ainda, por isso pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, para que a gente possa cumprir a missão que cabe a cada um de nós, para que sempre e em tudo o Seu nome seja glorificado. Obrigado pela vida do pastor Flávio, pela maneira como o Senhor tem usado ele nesse Brasil afora, fora dos limites do país, que ele continue sendo fiel à Tua palavra, Senhor, também para a glória do Teu nome. Continue conosco nesse domingo, prepara o nosso coração, a nossa mente, para o que vamos ouvir no culto da noite, ó Pai, que continuemos sendo edificados pela vida dele, pelos lábios dele, como instrumento do Senhor, através da ação do Teu Espírito Santo. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.